Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal. Vou trazer aqui mais um pós-jogo Corinthians e Juventude pela 19ª rodada do Brasileirão 2021, direto da Neoquímica Arena. Jogo no feriadão aí, né? Dia 7. Fazia muito tempo que o Corinthians não jogava, acho que era mais de uma semana. Não foi nesse último domingo, foi no outro domingo, mais de uma semana para esse jogo. Confesso que o resultado de 1-1 me deixou frustrado, né? Eu esperava muito mais essa partida do Corinthians, esperava, enfim, com as contratações e os novos jogadores titulares que o Silvinho ia colocar em campo. Eu confesso que eu tinha uma ansiedade muito grande, né? Mas agora acabou o jogo, pensando um pouco melhor, né? Vou fazer aqui a análise um pouco mais realista. Fiquei bem puto até com o resultado, né? Mas enfim. O Corinthians foi a campo com o Cássio no gol, né? Na lateral direito o Fagner, a linha defensiva clássica ali, né? Com o João Vitor, o Gil e na lateral esquerda o Fábio Santos, né? E num 4-1-4-1, né? Depois com o Gabriel de volante e ali um quarteto ali, né? Começando do Gustavo Silva na ponta direita, Juliano, Renato Augusto e na ponta esquerda o Roger Guedes estreando, né? Ele e o Renato Augusto, o Renato estreando como titular, né? E no comando do ataque, o Jô, né? Eu senti o Corinthians, eu não sei dizer se é de salto alto, cara, eu não sei se essa é a palavra, porque o Juventude, o jeito que eles estavam marcando, a disposição ali para combater todas as jogadas do Corinthians, é uma marcação muito forte, muito forte. Geralmente nem todos os times jogam assim. Se tivesse uma marcação um pouco mais tranquila, igual foi a marcação, por exemplo, do Ceará, aquele jogo que a gente venceu, talvez o placar tivesse sido outro pro Corinthians, né? Mas o Juventude jogou acho que 120% do que eles podem fazer, né? Foi uma partida perfeita e já de início, aqui eu já acho que o Juventude deveria ter vencido a partida se tivesse alguma justiça no futebol. Eu acho que o Juventude foi melhor na partida, né? Mas enfim, o Juventude com uma marcação alta, cara, tipo, avançando os blocos, o Corinthians quase não tinha saída, né? Até uns 10 minutos do primeiro tempo, o Corinthians não estava nem conseguindo pegar na bola, né? O Juventude roubava a bola muito rápido, tentava as coisas, então o Juventude não tinha muito forte, com muita qualidade, mas tem jogadores muito experientes lá, como o Meia Wagner, né? Que pra mim jogou demais na partida, né? É claro que eu senti que não sei se foi entrosamento ou não estava encaixada a marcação do Corinthians, ele teve muita liberdade também, né? Tem que salientar isso, né? O Corinthians teve umas poucas oportunidades no primeiro tempo ali com o Roger Guedes, que tentou, foi para cima, com o Renato Augusto também. Mas assim, quem foi melhor na partida no primeiro tempo foi o Juventude. Uma cobrança de falta lá que o Cássio fez uma boa defesa. E depois saiu o gol do Juventude, né? Uma jogada do Wagner, que ele rolou pro ponta deles, eu acredito, limpou o Fábio Santos, né? Sempre sai a jogada no nosso lado esquerdo, né? E cruzou na área ali, eu acho uma falha completa da defesa, né? Tudo bem que faltou a marcação mais forte ali no meio campo, antes pra bola chegar um pouco mais mascada para os atacantes do Juventude, mas também não pode deixar de salientar que o cara cruzou na área, tinha Fagner, João Vitor e Gil, né? E ninguém conseguiu cortar, né? O Ricardo Bueno subiu sozinho e fez o 1-0 pro Juventude, né? Naquele período ali o Juventude mandava no jogo e merecia o placar de 1-0, né? Se você for analisar os jogadores, eu não gostei muito do Gabriel, achei ele com uma posição meio inútil. Por incrível que pareça, eu senti falta do Rony nesse time, cara. Olha que ponto que chegamos, né? Mas o Rony ali, querendo ou não, ele dá uma vitalidade muito boa pro meio campo, né? E o jogo de ontem ia ser na força. Porque, claro, você pode ter ali uma tentativa de jogo com mais qualidade, como o Corinthians foi, o Renato Augusto, o Juliano, e se os caras do Juventude subir muito, né? Talvez a gente possa ter espaço com esses jogadores de qualidade, né? Mas enfim, não aconteceu muito isso, até pela falta de entrosamento do Corinthians, né? Que deve melhorar com o passar do tempo, né? Por isso que eu devo esfriar a cabeça também, a torcida também. Porque foi só o primeiro jogo desses jogadores juntos, né? Enfim, e a marcação prevaleceu, a força física prevaleceu. Então eu acho que um cara como o Rony, ali no meio campo, poderia ajudar, né, nesse espírito combativo do Corinthians ali, e pelo menos na força, igualar com o Juventude, né? Mas enfim, foi basicamente isso, né?
e no primeiro tempo, e o Corinthians lutou pro segundo tempo com, com o mesmo time, né? Tentando mudar talvez a atitude, mas assim, o Juventude continuando atacando com os seus ataques, com a força física que eles tinham, né? E tudo mais. E o Corinthians continuou meio perdido ainda nessa marcação, né? A Juventude continuou ganhando as bolas, né? Por isso que eu acho que o Juventude merecia a vitória, né? Um fato importante também, que eu não tinha parado para analisar, e até discuti lá no canal Loucos do Bando, lá na live pós-jogo que teve, agora há pouco, que foi a questão da gente não ter um volante mais seguro, né? A gente sentiu falta de um Ralf da vida, né? O Ralf que consagrou muita defesa do Corinthians, viu? Por exemplo, esse último ano 2020, o Corinthians tomou muitos gols, enfim, foi goleado várias vezes. Tem muito da questão de não ter um meio campo muito combativo, né? A gente tinha caras como o Camacho mesmo, o Gabriel, enfim, que são meio defensivamente ruim também, né? O Gabriel jogou bem em 2017 até, mas não voltou a repetir aquelas marcações dele, né? Ou fazia muita falta, recebia cartão amarelo, ou ficava nesse cerca-cerca e o cara continuava rodando a bola ali no ataque corintiano, né? Na nossa defesa, né? Os caras do Juventude, enfim, outros adversários, né? Então, assim, as defesas como, por exemplo, Leandro Castan, Chicão, Paulo André, Chicão, enfim, até depois, 2017, quando o Ralf voltou, né? Que ali foi Henrique Manuel, que a gente foi campeão paulista, foi Henrique Balbuena também. O Ralf sempre consolidou bem aquele setor ali, né? Então, tipo assim, muitos pontos, muitas vitórias, muitos títulos do Corinthians, e consolidava a defesa pelo fato da bola chegar já com dificuldade na nossa defesa, né? Então ficava fácil ali, até que o número de gols que a gente vem tomando aumentou, né? Até em 2019, que o Corinthians não estava tão bem, o pessoal criticava muito o fato do Carille escalar o Ralf ainda, como se a culpa da falta de criatividade do Corinthians fosse porque tinha um volante de marcação, né? Esse era o grande problema, né? Enfim, não era, o tempo disse que não era, né? Enfim, voltando pro jogo, eu queria destacar a partida do Roger Guedes, que confesso pra vocês que quando ele ia chegar no Corinthians ainda, eu achei que tava fazendo muita mídia, assim, num cara que eu achava muito normal, cara. Só que assim, em relação aos jogadores que a gente tinha, é óbvio que ele é melhor jogador, e ontem eu achei que ele jogou muito, cara. Até por não jogar desde o ano passado, cara. Ele se doou na marcação ali, o máximo que pôde. E, enfim, tentou. Uma coisa que eu gosto muito nos jogadores do ataque é eles tentarem uma característica do fato da gente apoiar o Gustavo Silva, é o fato dele aparecer, dele ir pra cima, né? Dele tentar jogadas, né? E por isso que se destacava, né? E o Roger Guedes fez isso, né? Chamou a bola nele, não ficava se escondendo igual o Matheus Vital, né? Ia pra cima, arrumava a lateral, chutava em cima do cara, chutava pro gol, tentava o passe no jogo. E assim, não tava rolando. Parando para analisar agora, eu acredito que seja uma falta de entrosamento, que o Roger tentou várias jogadas, já esticar no jogo para ele fazer a parede ali e os jogadores chegar. Só que assim, o jogo perdeu muita bola no ataque, enfim, não conseguiu segurar. Os zagueiros do Juventude ganharam todas as antecipações que tentaram em cima do Jô, né? Então o jogo não fluía, né? E o Gustavo Silva já faz alguns jogos que tem ficado preso na marcação, né? Aquela habilidade dele de ir pra cima. Ele ainda faz, só que assim, tá um pouco manjado e todo mundo tá conseguindo roubar a bola dele, né? E o Corinthians estava travado. Talvez ontem seja um jogo que o Silvinho tinha que mudar. Não era só uma inversão que ia resolver o jogo, era colocar mais um homem no meio, não sei, talvez tirando o Jô, tirando o Gustavo Silva e colocando o Rony ali, para ganhar no meio campo, na força física mesmo, que não estava dando na qualidade, e, e assim você vai utilizar outros jogadores. Por exemplo, você pode ver que quando entrou o Gabriel Pereira, no lugar do Gustavo Silva, por característica, o Fagner já subiu mais. Então, assim, nas perguntas que faziam pro Silvinho nas coletivas, pro próprio Fagner, a questão de, puta, por que o Fagner não tá subindo muito? E eles falavam que era uma questão de característica dos jogadores, não era porque eles não queriam que subisse. E de fato, o Gustavo Silva ele é muito mais externo, né? Porque ele é destro na ponta direita, né? E o Fagner fica meio que sem função externa, né? Quando entra o Gabriel Pereira, que é canhoto na direita, o Fagner passou muito mais. Então, por exemplo, se o Silvinho tivesse mudado essa característica do time ali para um 4-4-2 que fosse, e o Fagner tivesse essa possibilidade de subir, a gente ganharia mais uma questão diferente ali, né? Já ia mudar um pouco ali no jogo, né? Pro Juventude, né? Mas enfim, entrou o Gabriel Pereira no lugar do Gustavo e entrou o Luan no lugar do Renato Augusto, né? O Silvinho morreu com 3 substituições, né? Que poderia talvez mudar a equipe ali, né? Tipo, em questão de força física no meio campo, né? E
O Luan não entrou mal na partida, mas assim, não alterou muito o jeito do Corinthians, não acertou os passes, enfim. Eu acho que foi muito. O Corinthians cresceu um pouco, sim, quando ele entrou, mas foi muito pelo fato da questão de característica do Gabriel Pereira. Não por ele ter arrebentado no jogo, era só questão de característica mesmo, que ele corta mais pro meio, né? E o Fagner passa mais. Você pode ver que uma das chances que o Corinthians quase fez o gol com o jogo, que a bola foi na trave, foi com o Fagner cruzando, né? Numa dessas ultrapassagens, né? O Corinthians ficou um pouco mais agressivo, né? Só que eu acho que poderia ter tentado mais, cara. Tirando algum atacante, deixando só o Fagner ali, potencializando o meio, com o Rony. Enfim, com quem você quisesse ali, o Cantillo. E o Corinthians foi premiado, né, no segundo tempo, com um gol do Roger Guedes de falta. Aliás, um golaço, né? Um golaço, um golaço. Uma jogada que ele mesmo fez com o Fábio Santos, né? Que quase foi pênalti ali. E a outra questão que também deve ser abordada, né? Pra gente acreditar numa melhora do Corinthians, né? Quando você tem muitos jogadores que não têm muita qualidade, essas coisas, essas nuances do futebol, né? Tipo, jogar uma bola na área dá certo, enfim, um bate-rebate, alguém fazer um gol, uma jogada individual. Cara, se você tem jogador bom no time, essa sorte, ela aumenta drasticamente, cara, porque, vamos supor, a bola cai num cara, um pé de rato, aí ele vai perder o gol. A bola cai no Roger Guedes da vida, no Renato Augusto da vida, o cara vai meter o gol, vou fazer uma jogada ali melhor, né? Então, quanto mais jogadores melhores no time, vai acontecer isso, cara. Então, assim, é uma questão de entrosamento, né? Claro que o resultado não foi bom, o Corinthians continua com um péssimo retrospecto na arena nesse Campeonato Brasileiro. A gente ganhou 2 partidas de 8, 9, 8, né? Ganhou do Ceará e ganhou do Sport, né? E perdeu 3, né? E 2 empates, alguma coisa assim. Quase perdeu ontem de novo, né? O Corinthians não tem jogado bem em casa. Foi raríssimas as oportunidades que o Corinthians jogou bem, né? Então tem que abrir o olho. E a gente tem que parar pra pensar na questão do Silvinho, né? A questão do Silvinho. Será que ele é o técnico para esse? Ah, mas Felipe, o Corinthians conseguiu com o Carille, com o Tite, ganhar vários títulos dessa forma, igual o Silvinho joga. Sim, mas será que agora ainda dá esse estilo mais conservador, com 2 linhas de 4 ali? Será que ainda é o suficiente? Ontem mesmo ele teria que ser um pouco mais ousado, mudando ali de um 4-3-3 para um 4-4-2, que o jogo precisava. E ele morreu com as convicções dele. Enfim, claro que vai ter entrosamento, o Renato Augusto vai melhorar fisicamente, o Roger Guedes na primeira partida dele já jogou muito. É uma questão que a gente pode melhorar. Mas enfim, para a partida de hoje, que a gente viu, era um jogo que dava para ter ganho com uma mudança ali, né? Mas assim, vamos destacar positivamente aí o Roger, o que jogou muito. Enfim, o João Vitor sempre joga bem, mesmo achando que ele foi na defesa ali, como toda a defesa falhou. O Fagner achei que jogou muito bem também, embora tenha envolvido também ali. E é disso que eu tô falando, umas entradas do Fagner, sabe, mais dura, igual ele fez no Jogadores de Juventude. Se tivesse uns caras desses no meio campo, talvez a gente poderia ter tentado mais coisas no jogo, né? Enfim, não foi isso que aconteceu, né? Bom, acabou 1-1, né? O Corinthians vai para 28 pontos. E, enfim, pode ser ultrapassado por alguns times, eu acredito. Ali como o Atlético Goianiense, enfim. Se bem que eles não jogam agora, mas vai jogar depois. O Corinthians volta a entrar em campo contra o próprio Atlético Goianiense, fora de casa, lá em Goiás, né? O Corinthians já perdeu 3 vezes esse ano pro Goianiense, né? Perdeu no Brasileirão, perdeu as 2, né? Na verdade empatou, mano, no Copa do Brasil, né? Mas o Corinthians não conseguiu fazer nenhum gol, né? Contra o Goianiense. Vamos ver, né? O Corinthians tem jogado bem fora de casa, com os reforços. Uma coisa que não pode faltar, e eu achei que faltou ontem, independente do entrosamento, enfim, é que você tem uma semana pra treinar, cara. Então, a garra, a vontade, tem que estar lá em cima, cara. E eu senti isso no Juventude, por exemplo, e por isso que não veio a vitória pro Corinthians, né? E poderia ter vindo pro Juventude, que merecia bem mais. Enfim, fiel, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. E é isso, e vai Corinthians.